Eu vou agora conversar com o jornalista e escritor Carlos Navarro. Navarro, bom dia, meu amigo. Que bom ver você. Como você está? Bom dia, Mário. Estou bem, não tão bem quanto você, estou lhe vendo aí bonitão, mas estou bem. Rapaz, não comece mentindo, não, que pega mal para você. Você é um homem sério, rapaz. E você, Você como é está que se tá? cuidando, Navarro? Está se cuidando? Sim, sim. Inclusive, já me vacinei, e você? Você é Também. jovem. É, jovem, eu sou mais velho que você, rapaz. Eu já me vacinei também. Já Aham. vacinei. Ah, Navarro, que... vamos conversar aí sobre esse seu último livro. Mas eu estava vendo aqui um resumo dele, achei interessantíssimo. Ai, ai, Goroba e seus amores errantes. Quem é Goroba? Goroba, Mário, é um irmão meu, Uhum. morreu puramente, né? Morreu muito cedo, já tem 20 anos, 21 anos. Ele era quase o caçula, era o penúltimo, tinha 40 e pouquinho, entendeu? E que era essa figura que você vê aí no livro. Quer dizer, o sujeito era tudo que você pode imaginar de inconsequente, né? Por um lado, por outro lado, sério, entendeu? Ultra competente na profissão dele. Agora era uma espécie de anti-herói, não queria nada com a Hora do Brasil, entendeu? Só para você ter ideia dele, ele vivia aqui, né? Tinha uma clínica em Salvador e depois resolveu, ele gostava muito de caçar, resolveu se mudar para o interior, para uma cidade chamada Valente, Uhum, onde na ele zona do Cisal. namorava, no Cisal, na região do Cisal, É. onde ele tinha uma namorada e era o lugar era farto em perdizes e codornas que ele gostava de. Aí ele mudou para lá, entendeu? Hum. E coincidiu com uma briga, entre aspas, dele com o governo federal, com o imposto de renda e tal. Ele aí decidiu simplesmente fazer o seguinte: nunca mais declarou imposto de renda, nunca mais teve conta em banco, entendeu? Hum. Então, o faturamento dele na clínica dele lá, que ele abriu lá em Valente, as pessoas que pagavam em cheque e tal, ele tinha alguns amigos que ele dava o cheque, o sujeito depositava na conta dele e depois repassava a ele o dinheiro, entendeu? Não cobrava nada e tal, mas ele também não controlava, não. Ele não tinha muito problema com esse negócio de dinheiro, de valores, né? Era um sujeito assim, um sujeito que viveu no limite do que podia viver a vida inteira. Ele era dentista, é isso? Uhum. Hum. Era, na E verdade, gostava da profissão dele? Gostava da profissão de dentista? ele era um exímio protético, né? Fazia prótese, Hum. e também um exímio cirurgião e tal. E, em realidade, Mário, ele não chegou a se formar, não chegou a fazer odontologia convencional. Aham. Hum. Ele começou fazendo prótese em Alagoinhas ainda menino, 13 anos, 14 anos. Depois, quando nós mudamos para Salvador, ele ficou ainda uns anos em Alagoinhas, porque lá ele tinha um amigo dentista, que era muito mais amigo de caçada do que de trabalho. E aí, quando ele veio para cá, ele não acreditava muito nessas coisas, né? Então ele não quis fazer o curso convencional de odontologia. Uhum. Então fez vários cursos de curta duração, esses cursos de 2 anos e tal, em Salvador, em São Paulo, em Brasília, e terminou ensinando em odontologia um troço lá, que ele ia lá, dava aula para a molecada, inclusive na clínica dele também, ele pegava muita gente nova, porque as pessoas iam interessadas em aprender
especialmente prótese, no que ele era, entendeu? Prótese e cirurgia. Era um sujeito que podia ter ficado rico, milionário, era uma época Mas ele era tão inconsequente, como eu falo, que ele tinha a seguinte filosofia: ele montou a clínica dele, tinha 3 ou 4 dentistas. No mesmo prédio da clínica, ele tinha outra clínica só de prótese, um laboratório de prótese. Aí ele trabalhava ali 15 dias, faturava um dinheiro e aí saía. Ou ia passar uma semana no mato caçando, ou ia fazer farra em cima. Quando o dinheiro acabava, ele aí voltava para trabalhar. E foi um sujeito que viveu assim, né? Sem contar as inúmeras mulheres. Ele era terrível com mulher, né? Ele era terrível com mulher. Eu estou conversando com o jornalista e escritor Carlos Navarro, que vai lançar amanhã mais um livro, Goroba e os Amores Errantes. Quais os principais personagens desse livro, além de Goroba? Olha, eu diria que o principal personagem, ele não existe fisicamente, né? E é mais o modo de vida dele. Ele era um sujeito, era um anti-herói, era um sujeito meio anarquista, não com nenhum embadamento político, porque ele era contra tudo isso, né? Em casa a gente chamava de Goroba ou de Dodô, porque o nome dele era Salvador. Então, ele, se tinha governo, ele era contra, se tinha lei, ele era contra, se tinha costume, ele era contra. Ele era um cara que, acho que era a maneira dele de protestar na vida. Então, ele seguiu assim, vivendo, e esse talvez seja o principal personagem, Mário, porque esse livro, que é o atual, né, esse que eu estou lançando hoje e amanhã, é uma novela, em realidade, mas que partiu de um conto de um livro anterior que eu tive aí com você. Aliás, Sim. nós recordamos, né, que a gente só se vê quando eu lanço o livro. Então, eu tive Então, trate de escrever mais, viu? Eu tive aí com você e era um livro de contos. E as pessoas me diziam: rapaz, por que você não amplia esse conto? Esse conto é muito bom, essa figura, esse personagem seu é uma figura fantástica e tal. Até João Ubaldo me disse isso uma vez. Então eu terminei ampliando e criei mais algumas histórias, entendeu? Uma parte delas antiga, ambientada em Alagoinhas, e outra parte ambientada no Sisal, ambientada no sertão de Açu, né, em minha terra ali, Tamburi, por ali, que são personagens fictícios, mas que existiram. Um alquimista, esse talvez assim, em termos de figura isolada, é um personagem talvez de mais peso, era um alquimista que era matador de aluguel, entendeu? Só que ele era um sujeito extremamente cordato, cortês, falava baixo, não alterava a voz, e fazia as encomendas dele, cumpria as encomendas dele com veneno. Na época, isso é lá nos anos 50, por aí, não havia muita coisa à disposição no mercado, então ele trabalhava com estricnina, com não sei o quê, com não sei o quê, as coisas que tinha, ele fazia umas misturas ali que não deixava marca, entendeu? O sujeito morria, mas na autópsia ninguém descobriu o que era, só que morreu, o coração parou, mas não tinha causa e tal. Então tinha esse sujeito. É um precursor de Vladimir Putin nele? Pois é. Pois é, pois é, pois é, pois é. Putin deve ter aprendido um pouco com ele. E esse é um personagem assim mais forte, mais. E tem um outro personagem que esse é real e vem muito para o livro à guisa de dar uma coisa mais leve, mais coisa, que é a dona
Maria Bonchibil. Eu nem me lembro se o nome dela é Maria, é Detinha, dona Detinha Bonchibil. Era uma senhora, Ah, hum, era uma senhora que explorava o ramo de meretriz, né? Tinha boates e tal, fazia questão de postar lá bem alto, bem grande, no frontispício da boate, ambiente familiar e tal, e que adivinhava coisas com o dito cujo, entendeu? Então, ela ficou mais famosa pelas adivinhações que faziam, pelas previsões que fazia, do que até mesmo pela profissão em si. Mas ela enriqueceu, entendeu? Virou uma empresária de alta estirpe, política, tinha influência política e tal. Eu não sei governadores, talvez, mas muitos deputados, senadores, prefeitos passaram por lá em busca de previsão eleitoral. E o livro conta mais ou menos essas histórias aí. Na verdade, é um livro, Mário, para a gente um pouco canhestro, mas para a gente ficar de bem com a vida, entendeu? sim, sim, Nós importante. estamos com tantos problemas e tal, tanto que ele foi escrito agora na pandemia, Hum. entendeu? E com tanta notícia ruim, com tanta, entendeu? Com tanto ódio que está graçando nesse país, eu digo, bom, vamos fazer uma coisa aqui para as pessoas pelo menos rirem ou se distraírem, para entreter um pouco. É isso, essa é o que ele Ótima, pretende. ótima ideia. Navarro, você escreve muito bem, você sabe disso, bom, mas quem tem que falar sou eu, né? Você que vai se elogiar, mas escreve muito bem, é gostoso, são livros gostosos de se ler. E essa Maria Bonchibil, ela tinha uma arma poderosíssima, né? O nome já está dizendo, né? Você sabe que um Bonchibil é que manda no mundo. E precursora do Ibope, rapaz, né? Não, Navarro? Rapaz, você é danado. Botou um precursor de Putin, outro precursora do Ibope, ou então de Marcelo Nilo, rapaz, que faz muita previsão com pesquisa. Com data nível dele. Não, mas Isso. ela realmente era. E você vai ver no fim do livro, ela já uma senhora, quarentona, cinquentona e tal, e aí já não se esforçava tanto e às vezes as previsões falhavam, né? Então, eu acho que a última frase do livro, ela dizendo, olha, antigamente, quando eu falhava uma previsão, eu deitava com o cidadão e tal e resolvia o problema. Agora nem preciso mais disso, porque eles voltam sempre para pedir nova informação. Então, entendeu? É isso. E você tem acompanhado aí, você é jornalista, tanto tempo, dirigiu muitos anos aí a sucursal do Estadão, da Bahia, depois do Nordeste. Você tem acompanhado o momento político da gente, tem visto aí? O que é que você está achando aí? Tem alguma opinião, alguma coisa assim? Ô, Mário, tenho sim, entendeu? Nós estamos submetidos a um maluco, entre aspas, quer dizer, a gente deu azar, Mário. Você vê, a extrema-direita se insinuou na França com aquele Le Pen Hum? e eram, tudo bem, era extrema-direita, radical, maluco, como a gente diz, mas um cara sério, um cara centrado, que tinha um norte e sabia para onde estava caminhando. Sei lá, em outros países, na Grécia, até na Alemanha, vira e mexe, tem aqueles surtos, né, de Isso. neonazismo e tal. Mas nós demos o azar de pegar um infeliz chamado Steve Bannon, que começou a criar essa coisa toda, você sabe, conhece, e elegeu aquele doido lá de cima. Esse, sim, absolutamente inconsequente e para o mal, que é o Trump. E o Uhum. daqui, que desde o início sempre foi assim,
resolveu imitar, resolveu copiar. Tá certo? Então, nós vivemos. Eu não creio, Mário, que o presidente da República daqui, do Brasil, que o Bolsonaro, faça isso à toa. Entendeu? Eu acho que cada loucura que ele faz, isso é pensado e tal, para manter o eleitorado dele, que a gente chama sem nenhum pudor de gado, que me perdoe o gado. Mas não é à toa. Agora, corremos esse risco, né? Quer dizer, o mais sério de tudo isso, na verdade, é o ódio que ele conseguiu disseminar. Hoje as pessoas não discutem política, É as isso mesmo, pessoas né? criticar. E o país paga, né? Olha essa coisa aí da pandemia. Onde é na cabeça de quem, a não ser esses dois, que tem que negar isso, rapaz? O próprio mercado já está uma arara com ele, porque se chegou à conclusão de que se não isola, se não fecha, o negócio alastra e sem vacina, o maior prejudicado é a economia, entendeu? Claro. E você não fala em prejudicar mercado, porque mercado não tem coração, não tem juízo, no mercado, sabe, não tem partido, não tem lado. O mercado precisa faturar, que é a razão da existência dele, o bem ou por mal. Então, nem o mercado mais aguenta ele. Mas está aí, né? Vamos ver. Eu não creio, eu estou torcendo, tem essa história de não é hora de impeachment, não é hora de CPI. Eu acho que isso está errado. Eu acho que pode, né? Já tivemos épocas bem piores do que essa, com problemas graves, né, ocorrendo simultaneamente, e sobrevivemos. Por que não agora? Leo Navarro, e o seu livro, você vai lançar quando? Virtualmente, é claro, né? É amanhã? Não, virtualmente ele está lançado hoje, né? Hoje as Ah, pessoas já podem acessá-lo no Amazon. hum. No papel, no impresso, eu recebo eles hoje e agora. A venda também vai ser virtual, porque você não tem como fazer esse lançamento presencial. Então, as pessoas Claro. vão pedir tal pelas redes sociais, entendeu? E vão adquirir. Aliás, o último livro, Mário, o de Polquira, que eu estive aí com você, e assim que puder eu vou deixar aí um exemplar desse também. Ele teve a maior parte, eu acho que 80% das vendas virtuais, quer dizer, virtuais. De certa forma virtual, mas por Sim, sim, telefone, claro. e tal, e eu mandava pelos correios, entendeu? Esse vai ser a mesma forma até a gente poder fazer um lançamento presencial, entendeu? A Então, situação olha é aí, Goroba e seus amores errantes. Você vai conhecer Goroba, mas vai conhecer o Alquimista e vai conhecer Maria Bom Chibio. Rapaz, deve ser bom, viu, Navarro? Um abração para você, meu amigo. Que bom te ver, que bom saber que você está trabalhando lúcido e criativo, viu? Um grande abraço para você, muito obrigado. nada, Mário. Obrigado a você, um abração. Bom te ver também, saber que você está aí com saúde, com sua equipe aí, com seu pessoal, sua família. Tá bom? Um Valeu, meu abração. nego. Um Valeu. abração também. Carlos Navarro Filho, lançamento do livro Goroba e seus amores. Deve ser muito bom.